Para os meus amigos mais próximos, eu costumo dizer que o mundo é uma farsa. E por que eu falo isso? Porque hoje tem tanta gente, tanta empresa que conta uma história que de fato não é verdadeira, e tem tanta gente boa e empresa boa que não conta a história como deveria ser contada. O mercado financeiro tem muito disso, assim como a indústria médica, entre outros setores. E eu tenho o privilégio de ser amigo e próximo de um dos maiores publicitários do Brasil, com uma história muito longa que vocês vão conhecer aqui. Então, para quem ainda não segue o canal, não deixe de seguir, acionar o sininho, deixar o seu like. O mundo financeiro, ele é essencial, não tem como as pessoas guardarem dinheiro embaixo do colchão. Ao mesmo tempo, ele, de uma certa forma, cruel para as pessoas desavisadas, sem conhecimento. O marketing virou emissor de nota fiscal. O marketing tá dando resultado, tá vendendo, tá convertendo, tá não sei o quê, tudo não tá, troca agência. Você trabalhou nas melhores agências de propaganda. Por que você falou, chega, não quero mais ser executivo e vou partir para o negócio próprio? Está começando mais um Wall Street Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje eu recebo no Wall Street Cast um publicitário com mais de 30 anos de experiência e que passou por empresas como a Ogilvy, Liu Lara, Young Rubicon e tantas outras que eu não vou nem me lembrar. E hoje ele tem o próprio negócio dele e atende inúmeras empresas do setor financeiro, também de outras indústrias, mas também do setor financeiro. E de uns meses, talvez um ano para cá, ele lançou um projeto mais amplo que se comunica com a sociedade, e ele vai contar aqui isso para todos nós, que extrapola um pouco esse universo da publicidade em si. Seja muito bem-vindo, Luiz Tastaldi. Bacana, cara, adorei o convite, Bruno. Muito bacana estar aqui e falar. Primeiro que eu amo teu programa, acho o máximo o programa, o tamanho de repertório que você tem ali, né, no seu canal do Wall Street. Puta, muito bacana, cara, muito bacana. Na verdade, eu queria estar dando essa entrevista aí com você, lá naquele janelão ali para Nova York ali, mas, putz, estou super animado de poder falar um pouquinho sobre estratégia, eu adoro falar sobre isso, eu tenho um jeito simples, humano, e pegando o gancho no que você falou, verdadeiro, né, de tratar o marketing, mas de uma maneira verdadeira mesmo, então acho que vai ser bacana nosso papo, cara. Tasta, eu que agradeço, porque eu sei que a sua agenda é um caos, tanto é que para a gente se falar, às vezes é um desafio, né? A gente precisa se falar fora de hora e tal. Então eu que agradeço. Você achou que a minha introdução foi muito caótica? Porque eu tenho esse entendimento de que tem muita coisa que é boa e não é contada, e tem muita coisa que é contada, mas que não é verdade. Falei besteira? Como é que você vê isso? Você que está nessa jornada aí há décadas. Bom, vamos lá. Acho que a gente tem algumas fases no marketing, tá? Algumas fases na história do marketing e que fizeram o marketing se posicionar de maneiras diferentes aí durante essa cronologia. A gente teve ali os anos 90. Eu vou falar mais ou menos de onde eu comecei a existir no marketing. Mas nos anos 90 para frente, né, e eu comecei numa agência muito forte em planejamento estratégico, que era a Talent, a agência do Júlio Ribeiro, que para mim é um ícone no planejamento, da Ana Carmen Longobardi. Então eu comecei ali, e ali era estratégia pura. A criatividade ilustrava a estratégia, né? Mas a gente tinha poucas ferramentas. Você estudou publicidade? Putz, eu vou te falar uma coisa. Eu estudei publicidade, sou formado em propaganda e marketing, tá? Estudei na FAAP, mas aí depois teve um determinado momento que o marketing virou uma ciência exata. Análise de dados, tudo isso. Aí eu fiz pós-graduação na Columbia, nos Estados Unidos, e MIT. Fiz MBA na GV, em finanças, em negócios. Eu vou falar um pouco por quê, porque o marketing entra nisso também. Fiz várias especificações em Wharton, Kellogg, então eu não paro de estudar. Assim, o meu estudo é contínuo. Mas não é porque ela virou uma ciência exata que o marketing vai ser chato. A última coisa que o marketing precisa ser é chato.
Porque não é isso que as pessoas compram. O marketing é o que traduz, até pegando de novo o gancho no que você tinha falado no começo, o marketing é o que deve traduzir a verdade que está na cabeça do idealizador daquele negócio, do dono, do CEO, do founder, de quem quer que esteja à frente que montou aquilo. Então o marketing tem que traduzir aquela verdade. E aquela verdade não pode ser chata, ela não pode ser técnica, ela é um sonho. Todo negócio começa com um sonho. Só que, né, nos anos 90, como eu estava falando, a gente tinha uns conceitos fortes, a gente tinha poucas ferramentas, era TV, rádio, revista, jornal, era o que tinha. Depois veio a digitalização. Com a digitalização é que o marketing virou uma ciência exata. Muitos dados, muita informação, muito cruzamento. Para você anunciar, você não compra um espaço no jornal que custa X. Você compra um leilão, você entra num leilão de palavras e termos. Então virou muito complicado. Nos anos 90, eu entrava na frente do dono, conversava com ele, ele me dizia o que ele acreditava, eu traduzia numa frase como, por exemplo, se a Bayer é bom, resumia todo o negócio do cara, era uma verdade, tinha que ser bom, não estou nem entrando na questão atual se é bom ou não, estou falando de como funciona. Mas é uma das grandes farmacêuticas em termos de tamanho e seriedade, né? Sem dúvida. Pronto, e tem que ser bom, tem que ser bom. No momento em que fazia isso, acabou, a campanha era essa, tá? Hoje, o que acontece? E acabou, e a gente ilustrar e é para a TV. Hoje, você tem que mostrar... Acho que a maior palavra no marketing tem 3 letras. É KPI, é CAC, é CPC. Cara, ficou uma loucura, ficou chato. E aí o que acontece? Virou uma grande arma de resultado. O marketing virou emissor de nota fiscal. Marketing está dando resultado, está vendendo, está convertendo, está não sei o quê, tudo não está, troca agência, não está, troca o time, troca... Cara, e o marketing nunca foi responsável por isso. Ele nunca foi um emissor de nota fiscal. Ele tinha uma etapa anterior, que era criar o desejo, fazer as pessoas se interessarem por aquilo, ir até a loja, ir até o ponto de venda. Era assim que funcionava, tá? E depois entravam outros critérios para converter a venda. Hoje não. O critério principal do sucesso da efetividade do marketing está na conversão. E não é assim, e não funciona assim. O marketing, para mim, ele tem a maior função de todas quando ele está longe da conversão, que é o poder de transformar, de acabar com o commodity. Não existe commodity quando você trabalha o marketing bem feito no conceito e na definição do que aquele negócio é e não do que o que ele vende. Tá? Então, quando você faz isso, e por isso que no mercado financeiro isso deveria ser super importante, no mercado farmacêutico deveria ser super importante, em qualquer mercado. Não existe commodity. Na verdade, eu não acredito em nenhum commodity. Quando você é quem você é, você consegue traduzir quem você é e ocupar o seu lugar no mundo. Né? Então, se a gente olhar e falar assim, pegando o exemplo de Bayer, você vai ter lá vários remédios para dor de cabeça. Tá, mas por que você vai tomar aquela aspirina? Você quer aquela? Cara, porque você quer, eu vou comprar aquela porque é Bayer. Se é Bayer é bom, as outras morreram nesse momento. Mas são aspirinas iguais, a mesma composição. Mas você está consciente que aquela é boa e automaticamente as outras não são. Então, isso foi um grande problema, porque a digitalização, e aí a gente pode falar mais específico até do mercado financeiro, a digitalização foi muito para a conversão. Essas ferramentas levaram a gente muito para converter, para esse fundo aí de funil. Criou-se até um funil, né? E o fundo de funil, quando na verdade a diferença, a escolha consciente, ela está no conceito, mas um conceito bem feito, como esse da Bayer, popular, simples, tá? Porque é isso que não é isso que define, o conceito ele não define quem a empresa é, ele define quem os outros deixam de ser. Porque no momento em que você ocupa o seu lugar, os outros não podem ocupar mais. Né? Pô, Bruno, é fácil a gente dar exemplos, eu adoro dar exemplo, mas pega a sua turma de amigos. Tem ali o amigo que é aquele amigo para toda hora. Cara, você ligou, ele vai te atender e vai te ajudar. No momento em que ele é o amigo para toda hora, os outros deixaram de ser, você entendeu? Não tem outro amigo para toda hora, é aquele. Aí tem um amigo que é para ir para balada.
Tem um amigo que é para pedir conselho de negócio de vida. Todos podem dar conselho de vida? Podem. Todos podem te ajudar, qualquer hora? Podem. Mas no momento em que definiu cada amigo desse, acabou de se definir quem os outros deixaram de ser. É a mesma coisa no marketing. Então, eu costumo dizer que a estratégia de negócio, quando ela é bem aplicada, ela funciona para a vida ou para o negócio. Você troca a palavra negócio, coloca você, tem que funcionar. Porque aí agora, ela é verdadeira, simples. Olha só para descontrair, né? Um amigo nosso em comum, o Clinas, ele fala o seguinte: Bruno, o Tasto era mó bicho grilo, cara da criação, da mente brilhante, e eu que andava todo engravatado. Ele falou, hoje é o contrário, hoje o Tasto é formal, executivo, e eu que estou aqui de calça de bolinha rosa. Era isso mesmo? Você era um cara... Porque desde que eu te conheço, você... Sim, formal no sentido, não no trato. Você usa até, você anda bem vestido, tal, e você não tem aquela aparência de bicho grilo de agência de propaganda. Então, engraçado isso. Mas quem fez boa parte dessa transformação foi a Sara, minha esposa, né? Quando a gente escuta as esposas, a gente melhora, a gente diminui a nossa zona de risco, viu, cara, de erro. Mas é o seguinte, existe um estereótipo nas agências de propaganda e eu acho que você vai amadurecendo também com isso. Como eu entrei pela criação, esse era o uniforme da criação. A criação era mais descontraída, era mais solta, era mais criativa, e era a maneira da gente se expressar e mostrar que a gente era isso, era usar esse uniforme descontraído. Apesar disso, eu sempre fui absurdamente careta. Eu sou um cara super careta. Assim, eu tenho horror a drogas, por exemplo, nunca usei na vida, nunca cheguei perto de cigarro, nada. Não bebo, bebia vinho normal, mas hoje eu bebo zero até. Então, eu sou muito, muito careta. Mas, no meio da minha carreira, vamos dizer assim, lá mais ou menos em 2004, eu comecei a atender clientes muito complicados na Ogilvy. E eu sempre fui abusado dentro das agências. Assim, eu ocupava o meu lugar. Não porque... assim, vamos dizer assim, não é que eu ocupava o meu lugar no sentido de, putz, eu ia lá e dominava o lugar. Não, eu tinha tanta personalidade, mas... verdadeira, assim, autêntica, que eu entrava e falava com o Sérgio Amado, que era o presidente, para mim não tinha porta, não tinha barreira, eu ia me relacionando com as pessoas, e eu acho que era isso que já ia fazendo uma diferença em mim, até maior do que, eventualmente, do talento que eu tinha para executar, direção de arte, partes mais técnicas, tinham diretores de arte muito melhores do que eu, mas com certeza... visão de negócio, estratégia, desenhar estratégia, eu era um dos melhores ali. E eu ia ocupando esse meu lugar, porque para falar sobre esse tema, eu precisava falar com o presidente da agência. Eu precisava convencer ele me dar carta branca para eu ir falar, por exemplo, com o presidente do Banco do Brasil. Sendo que eu tinha ali meus 30 anos de idade, um pouco menos ali, mas eu ia falar com o cara. Você não é respeitado por esse cara se você não chegar respeitando o cara. Então, se eu for falar com o presidente da República, como hoje eu falo, faço campanha política, tenho do governo, ele pode estar de camiseta, mas eu vou estar de terno e gravata. Eu sempre vou usar um protocolo acima, né, disso. E teve uma outra questão, eu tenho cara mais jovem do que a minha idade. Então, isso sempre me atrapalhou um pouco. Eu estou com 52 anos. Meu cabelo é preto, cara, preto. Tem um pouco de... E não fica um pouquinho. Então, entrar ainda vestido de menino, piorar. Quem é? Seu pai vem com você também? É você que vai responder. Se o chefe não vê, vai chegar para fazer a reunião? Pô, os caras mandaram... Então, com isso eu comecei a buscar uma autoridade, comecei a buscar um respeito por quem eu ia falar... Então, eu acho super respeitoso você tá vestido de acordo. Então, foi uma coisa que eu comecei a gostar. Por outro lado, facilitou minha vida. Andar de terno e camisa é muito mais fácil do que ficar escolhendo aquelas roupas malucas de criativo da época. O meu escritório é um escritório super... Você veio aqui, você já esteve aqui. Sim. É um escritório com cara de escritório de negócio, madeira, cimento queimado.
porque eu vou receber, ele vai ser o mais neutro possível. E no fim, o que eu falo é negócio. Eu não falo ideinha, eu falo estratégia de negócios que depois se materializam em ideia. Mas o Clinas estava certo. No momento em que eu era criativinho, eu me vestia igual a eles. Quando eu comecei a entender que o que eu estava lidando era com negócios, não vendendo ideias e querendo impressionar outros publicitários, aí eu comecei a me vestir de acordo com a nova tribo que eu estava andando. Presidente de agência, presidente de banco, donos de empresa, grandes políticos, governador e por aí vai. E isso mudou, inclusive, a minha trajetória, porque você acaba, né, indo frequentando os lugares de acordo com o que você está vestido. É um dress code. Sim, agora, Tasta, explora esse mundo financeiro, porque o mundo financeiro, ele é essencial, né? Não tem como as pessoas guardarem dinheiro embaixo do colchão. Ao mesmo tempo, ele é, de uma certa forma, cruel para as pessoas desavisadas, sem conhecimento, porque a indústria tem muitos serviços que são lucrativos para ela e nocivas para as pessoas. E tem muita instituição séria e tem algumas que não são tão sérias assim. E você hoje já atendeu ou ainda atende uma montanha de empresas nesse setor, né? Eu não sei o que você quer explorar, se é o racional, se é estratégia, se são vivências que você teve. Eu sei que você tem muita coisa para falar, daria para ficar aqui 5 horas. Então, engraçado, porque o mercado financeiro eu acho que é um dos mercados mais fortes que eu atuo, mas por vários motivos. Porque foi um dos clientes mais complicados que eu comecei. Foi um dos clientes mais legais que eu atendi logo no começo da minha carreira, que foi Banco Real. Né? Numa época que a gente não tinha essas gestoras de fundos, essas coisas, eram uns 4, 5 bancos ali que comandavam, mas eu atendi o Banco Real, depois atendi outros grandes bancos naquela época, Santander, enfim, HSBC, Citibank, fui atendendo todos esses, Bank Boston, nas grandes agências ali. Só que a maioria dos meus amigos de infância e de adolescência são do mercado financeiro. Então a gente veio crescendo junto, eu era o cool da turma, e eles eram os do mercado financeiro, então os coxinhas. Todos bem colocados. Os coxinhas, assim, um dos meus melhores amigos também de adolescência é o Miltinho Maluí, presidente do Itaú. O outro é o Guerra, do Legacy, um amigo mais recente, mas do Legacy. Então todos estão... O Rodolfo, o Guga. O Guga está no Sun State, o Guga teve XP, BTG, foi head do BTG em Miami, o Guga Farhat, hoje ele é head no Sun State, da Flórida, que é do Burmayan, que eu atendi 6 anos, o Sofis aqui, tem uma história boa, a gente vai falar sobre isso. Então, naturalmente, o mercado financeiro foi um mercado que eu me inseri muito rápido e conseguia ajudar muito rápido ali. Em todas as frentes, eu acho que eu passei por todas e atuo ainda em todas, desde corretora de valores, Nova Futura, né, a Webull, que acabou de chegar aqui no Brasil, né, vendendo investimento fora. E uma interrupção rápida, se você está curtindo esse episódio, não deixe de dar o seu like, eu agradeço. Participei da criação do Legacy, do fundo, inclusive eu criei o nome, a marca, o posicionamento no começo ali do Guerra, Rich Capital do Ricardinho Campos, Genial Investimentos, que eu estou fazendo o aculturamento da empresa, fazendo um trabalho interno antes para melhorar a performance dos profissionais lá dentro, para eles performarem mais, para o banco aumentar o resultado. Por exemplo, a minha meta era aumentar em 20%, 30% o resultado do banco, a partir da cultura interna. Então, você vê como o marketing é muito importante em todas as frentes, né? Mas, vou te falar uma coisa, tem alguns princípios que foram esquecidos e que o mercado financeiro não conseguiu resolver. Na minha opinião, não conseguiu entender, não conseguiu enxergar. O mercado farmacêutico enxergou mais rápido. E eu acho eles muito parecidos, tá? Porque existe um commodity no mercado financeiro. A maioria dos setores são grandes commodities, né? E o que diferencia, como eu te disse, são os conceitos e a maneira que a gente define, né? A gente define cada cliente ou cada setor. Mas o mercado farmacêutico começou a parar de vender os remédios por bula e começou a vender pelo
o que ele ia resolver. Tomou Doril, a dor sumiu. Então, começou a ficar mais fácil de você entender o que era aquele produto. Tá? O mercado financeiro não fez isso. Ele continuou vendendo produto, ao invés de vender qual era o benefício daquilo, como é que aquilo vai resolver sua vida, entender o que as pessoas realmente querem. Elas não querem aprender a investir. É super complicado, é difícil você entender o investimento. Então, mas eles ficam insistindo em educar as pessoas, a educação financeira, e aí bota curso, vende não sei o que. Cara, não é isso que as pessoas querem. Elas não têm tempo, a gente não tem tempo de tomar um café. Como é que eu vou aprender a entender? Vou falar simples, o que é um CDB de liquidez diária, não sei quanto do CDI. Ela não quer entender isso, ela quer saber se eu botar hoje, quanto é que eu vou tirar amanhã, tá? E se der uma besteira, eu perco tudo ou não perco? Não, beleza. E mesmo assim, elas também não querem entender isso. É a responsabilidade do mercado financeiro fazer isso, tá? A primeira responsabilidade antes disso, de chegar nesse ponto e traduzir para as pessoas de maneira fácil, é passar confiança. É você passar uma confiança de quem você é. Você empresta dinheiro para quem você não conhece, Bruno? Você não empresta. Né? Eu vou dar o meu dinheiro para quem eu não conheço? Não vou dar meu dinheiro para quem eu não conheço. Então, os bancos têm que trabalhar muito a marca, muito, mas de uma maneira verdadeira. Você abriu muito bem esse nosso papo, falando disso, sobre as verdades, de não falar verdade. Tem muitas empresas que hoje já não falam. Tudo. Eu vi outro dia um comercial de um banco que era um ator famoso, tipo um global desses. Ele está falando com um público super qualificado, tá? Porque é uma categoria private, e ele está na casa dele com o celular e falando assim, não, porque você tem que investir nesse banco, porque esse banco você vai ter um gerente só para você, que fala para você, meu gerente me ligando aqui, e você? Seu gerente liga para você? E aí, cara, isso é uma grande mentira. Tudo bem, é uma propaganda, tem uma licença poética. A licença poética da propaganda ela vai até um limite, mas não no limite de fingir uma cena de que o gerente está ligando para ele. Não é isso que vai me conquistar, entendeu? O que vai me conquistar são outras coisas. É um outro tipo de história contada que mostra relevância, né, do que aquela instituição é para mim. Se a gente pegar um paralelo de marca bem feita, e eu vou falar um recente e um antigo, mas se a gente pegar, por exemplo, Banco Real, ele se posicionava como o banco da sua vida. Parece uma frase de efeito, mas ele era o banco da sua vida. E ele começava a ser o banco da sua vida quando ele apostava em você universitário. Com a conta universitária. Você abre a sua conta universitária, você não tem salário, você está estudando, mas eu vou te dar um cartão de crédito, eu vou te dar um créditozinho pequenininho, você vai ter talão de cheque, você vai ter tudo, porque eu acredito em você. E eu vou ser o banco da sua vida, e quando você tiver a sua vida estabelecida, você vai lembrar de mim e a gente vai ter uma fidelidade junto. Cara, a gente nunca teria saído do Banco Real, nunca. Quem teve conta no Banco Real não sairia nunca. Por quê? Porque é o banco da sua vida de verdade. A lealdade, ela começa antes do produto, tá? Qual é o erro hoje? E é muito maluco, porque eu acho muito, muito impressionante como o mercado não enxerga isso. E eu não acho que a gente tem profissionais com profundidade para vender isso para o mercado estrategicamente, sentar com os donos, porque o que os bancos pedem, os maiores clientes pedem é conversão. Contrata uma agência que converte, que vai abrir conta, que vai rentabilizar, que vai diminuir a retenção de cliente e vai ficar focado nisso. E aí, sabe como eles fazem isso? Cria produto, lança produto. Todos esses clientes que eu atendi, é uma luta. É uma luta minha lá dentro para fazer os caras entenderem que a gente tem que vender marca. Mas eles ficam vendendo CDB de liquidez diária, não sei quanto da taxa. Anda na Faria Lima aqui, cada relógio tem um CDB diferente. CDB 240, CDB não sei. As pessoas não sabem o que é CDB. E aí eu vou te falar uma coisa engraçada. Você é do mercado financeiro. Você prefere ter um cliente de curto prazo ou você prefere ter um cliente de longo prazo com você? Sempre de longo prazo, né? Sempre de longo prazo. Se você anuncia produto e taxa, você está adquirindo um cliente de curto prazo.
porque você não está vendendo quem você é nem a sua lealdade. Você está vendendo algo momentâneo, uma boa rentabilidade, beleza. Se você anuncia quem você é, o banco da sua vida, que seja, aí você está querendo pegar um cliente a longo prazo. E isso é muito melhor. A gente nunca deve vender o que a gente faz. A gente tem que vender quem a gente é, porque a gente não pode ficar refém do que a gente faz. Vender produto, mostrar produto é super importante, mas a hora que você foca só nisso, putz, você começa a ser comparável. Se eu vendo o meu produto, que é o CDB de X, automaticamente eu vou comparar com outro CDB de X, com outro, e aí beleza, você entra numa comparação. Quando você é algo muito maior do que isso, muito mais confiável, dane-se que esse é melhor ou pior. Eu vou fazer com ele, eu confio nele. Eu vou ajudar. Sabe aquele amigo que você fala assim, eu vou ajudar meu amigo ali, gostei do seu, mas eu vou comprar o consórcio com aquele que é meu amigo que vende, convive daqui. É mais ou menos isso. As grandes marcas que têm isso, uma Apple, por exemplo, a gente é fiel à Apple, quem compra na Apple. E, se eu falo, e muitos de nós, eu uso Apple, sabemos que Samsung talvez seja até melhor de qualidade, dizem que é a câmera, mas eu não estou nem aí. Uma pausa rápida para eu falar justamente sobre a Apple, que o Tastaldi está comentando. A Apple é uma das empresas que entregou maior retorno para os investidores. No investing.com, vocês podem olhar momentos como, por exemplo, esse aqui, em 2003, quando a bolha da internet explodiu, as ações da Apple, isso para eu não ir lá quando ela começou como empresa, ou seja, a Apple já era grande. Em 2003, com a explosão da bolha da internet, as ações bateram na lona, 25 centavos de dólar. E quem investiu e acreditou e pôs $10 mil, ou seja, não foi, a pessoa não colocou o patrimônio dela e colocou tudo em risco. Uma pessoa que tenha colocado naquele momento $10 mil e tivesse aguardado até 2022, ou seja, 20 anos depois, teria transformado os $10 mil em 7.280.000, ou seja, mais de 72.000% de valorização. Agora você me pergunta, como é que naquele momento você seria capaz de identificar essa oportunidade? De duas formas. Seguindo e acompanhando um conteúdo de um cara como eu, onde a gente discute e fomenta isso. Inclusive, eu quero te convidar para você entrar para uma comunidade gratuita que eu estou criando. O link vai estar fixado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E acompanhando plataformas como essa, como a Investing.com. A Investing.com é um dos maiores sites de finanças do mundo. Ele é gigante aqui nos Estados Unidos e ele é um dos poucos, para não dizer o único, que tem redação e escritório no Brasil. Então ele tem conteúdo em português. Ele não é só um site de notícias, ele tem diversas ferramentas, aplicativos e etc. E é a ferramenta que eu sempre indiquei para os meus alunos de mestrado aqui em Nova York, porque ela não custa, logicamente, $30 mil igual uma estação da Bloomberg, mas ela faz boa parte do que uma estação financeira faz. Repara só as sofisticações das análises que são possíveis. Eu posso colocar os dividendos por ação, ir colocando indicadores, retirando, e isso gera uma facilidade enorme para você avaliar ativos. E aí, recentemente, eu pedi para eles, por que eu não posso estender o mesmo benefício que vocês me permitem conceder para os meus alunos, estender para os meus seguidores? E eles liberaram. Então, se você quer testar o Investing Pro e todas as ferramentas, eu vou deixar um link aqui, 15% de desconto, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sou fiel e leal à Apple, eu acredito no que eles acreditam e por aí vai. Então o mercado financeiro, ele compete por taxa, ele compete por rentabilidades que as pessoas não entendem. Não é isso que vai trazer a fidelidade delas à instituição. Sabe qual foi a solução que as instituições arrumaram então para conseguir a fidelidade? Dar benefício. E benefícios que não tem nada a ver com o core daquela instituição. O legal de você estar numa instituição é porque você teria a melhor rentabilidade, e não porque você tem o tag de estacionamento do shopping, e não porque você tem uma sala VIP melhor, e não por causa disso. Aí a gente começou a avaliar a instituição pelo que ela não é, pelo que ela deveria ser.
Ou seja, ela deveria nos ajudar e ter segurança, ter tudo isso e dar rentabilidade, mas não. Eu não saio desse banco, porque, putz, eu tenho tag de estacionamento, eu tenho... Cara, e aí não acaba. O terminal lá 3 de Guarulhos tem 3 andares até alguém abrir um de 5. Até alguém abrir... Cara, e vira uma loucura, cara. Mas eu acho que recente, por exemplo, qual foi um banco que eu vi que se posicionou de uma maneira boa à frente de qualquer produto? Eu vou falar até 2 diferentes para pontuar. O Santander, quando tinha a campanha, o que eu posso fazer por você hoje? Ele se posicionou como um banco de serviço naquele momento. E aí você sabia que tinha um banco ali para te auxiliar em qualquer dúvida que você tivesse, problema. E você ligava, o cara atendia. O que eu posso fazer por você hoje? A campanha era estranha, não tinha trilha sonora, não tinha nada. Lembra? Era uma cartela parada, a voz de uma mulher, Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Sei lá. Era isso. Mas você falava, pô, esse banco, ele tinha já um estranhamento, ele se posicionava de outro jeito. E um outro que para mim é um sucesso absoluto é o Nubank. Tá? Por que eu acho o Nubank? Porque enquanto todas as instituições elas buscam 3 coisas. 1, adquirir o cliente. 2, reter o cliente. E 3, rentabilizar o cliente. Tá? O 2 e o 3 não necessariamente nessa ordem. Mas são essas 3 coisas. Você tem essas squads. A squad de aquisição, de retenção e de rentabilização. Foca muito dinheiro aonde? Aquisição. Adquirir cliente. Quando você não tem diferencial de marca e está adquirindo cliente, botando dinheiro para trazer, é uma briga muito injusta, porque quanto mais dinheiro você traz e bota para atrair um cliente e aquele cliente clica em você, porque você apareceu para abra sua conta já, depois disso vão aparecer todos do segmento. Tenta comprar uma raquete de tênis da Wilson, vai aparecer depois Red, vai ficar aparecendo um monte para você, porque o algoritmo entende que você quer aquilo. Automaticamente você é comparado com todos os outros. Tá? E a gente sabe que não custa mais nada abrir conta hoje. Você abre conta de graça e pronto, abriu. Então, a aquisição de cliente ela não é mais a grande cereja do bolo. Aí a gente tem a rentabilização. Vamos investir, produto, mostra para ele lá que ele tem resultado nesse CDB, nesse produto, ETF, não importa, fundo, o cara, as pessoas não entendem absolutamente nada. Então ele não vai investir sozinho, porque não sabe, vai ter que vir um assessor, só qualquer coisa. Não é isso que vai me manter. E quanto mais você me ofertar, mais complicado vai ficar e mais esse banco vai se distanciar de mim. Aí vão vir os benefícios, você vai tentar me manter. Retenção. Então, como é que você retém o cliente? Na experiência. E isso é o mais caro, é o mais difícil de você achar profissionais que trabalhem no UX, na usabilidade, na atualização, porque internamente, se você pensar com cabeça talvez de dono, ali vai falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos adquirir cliente, vamos fazer esse negócio dar dinheiro. No que começar a dar dinheiro, a gente investe mais tecnologia, investe mais, aí a gente muda o aplicativo, mas vamos primeiro ver o negócio dar certo. O Nubank fez o oposto. Eles investiram nesse meio. Ele sabia que ele ia ganhar cliente, porque na comparação ia vir os clientes. O que ele sabia, mais do que isso, é que eles não poderiam perder o cliente. Então você pode olhar, quem entra no... Raramente você vê alguém que é do Nubank falar mal do Nubank. Talvez a gente aqui julgue pela nossa categoria, porque a gente não usa o Nubank, ou usa outras instituições mais, talvez, sofisticadas, por conta de mais recurso, tudo, mas pode até ter um preconceito por categoria, porque ele é mais popular, mais varejo, mas quem entra no Nubank não fala mal do Nubank. Não sai do Nubank, porque eles investiram em profissionais, usabilidade, em tudo isso, para que o cliente não queira ir embora depois, independente do dinheiro que ele tem. E aí eles começaram a facilitar a linguagem lá dentro, a partir desses profissionais, para rentabilizar. Agora que você já veio, eu vou te dar um cartão, agora eu vou te dar crédito, aqui você vai ter as caixinhas para você investir. Tudo. E aí, cara, você investe em caixinha, você não investe em CDB, você investe no que você quer adquirir, você não investe em LCI, você não investe em fundos, você investe em objetivos de vida. Então, para mim, o Nubank é um super case, cara. É um super case.
ele vem de confiança, ele vem de estrutura, ele vem de estratégia de rentabilidade. Eu acho incrível, cara, incrível. E o que você pode contar do seu trabalho na Sofisa? Eu não sei o que é possível abrir ou não, porque você fez muita coisa lá, né? Fiz. E a primeira foi essa, tá? Até se você fizesse a pergunta assim, tá bom, tá, então não pode vender CDB, vai vender o quê? O Alexandre fez essa pergunta lá no começo, porque eles são muito fortes na renda fixa. Sempre foram muito reconhecidos. É um banco muito sólido, muito correto, muito transparente. Tinha uma coisa que não podia ter no banco, que era a regra, asterisco. Absolutamente nada. Não podia ter letra pequena. Se eu mandasse um anúncio ou qualquer coisa sobre o banco e tivesse que colocar um texto legal e ele fosse um pouquinho menor, não passava pelo Alexandre. Ele falou assim, aumenta esse texto. Não, mas isso aqui é nada, é só para falar que... Ele falou assim, não, eu não quero que as pessoas pensem que tem alguma coisa escondida. É uma aula, tá? Uma aula, o Sofisa. Quando a gente pegou, quando a gente entrou lá, e aí eu estava muito nesse foco de estratégia, eles tinham um outro posicionamento de adquirir cliente a qualquer custo. A qualquer custo que eu digo é custo, não fazendo qualquer coisa. Mas, investimento a partir de R$1, abra sua conta. E aí vieram uns clientes que não eram para ser o perfil do banco, tá? E a gente começou a ajustar isso. Mas o maior tema foi quando tinha um volume muito grande de dinheiro indo para a poupança no Brasil, muito. Tinha gente com mais de R$1 milhão na poupança, aquela coisa que não fazia sentido nenhum, né? Mas a poupança é a poupança. Ela tem um conceito definido popular, de segurança, que você não perde seu dinheiro, tá na poupança, ninguém mexe, aquela história toda. E aí o Alexandre falou assim, cara, por que a pessoa deixa o dinheiro na poupança se eu tenho aqui um CDB de liquidez diária, que ela saca todo dia, não tem dia de aniversário, protegido pelo FGC, mesma proteção da poupança, até R$250 mil, e ainda rende não sei quantas vezes mais do que a poupança. Ele falou, tá, não faz sentido uma pessoa botar dinheiro na poupança e não faz sentido você não conseguir fazer com que elas botem o dinheiro no meu CDB. Essa responsabilidade é sua, então você, por favor, resolva isso. Aí eu voltei e falei assim, sabe qual é o problema? Simples. As pessoas não querem um CDB. Elas não sabem o que é um CDB, nem culturalmente e nem se eu explicar. Elas querem a poupança. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar um nome fácil para elas entenderem do que a gente está falando. E aí eu criei o Poupa Max. Quem poupa tem, quem poupa Max tem mais. Cara, explodiu de investimento. Porque era uma poupança Max, entendeu? Não ia mais dinheiro para a poupança. Acabou o lastro do CDB do cara, tiveram que tirar do ar. Tudo. Por quê? Porque foi simples. A pessoa olhava e falava assim, mas tem uma poupança, tem uma Poupa Max? Vou botar no Poupa Max. E não tem dia de aniversário. Você saca a hora que você quiser. Eu nem precisava falar mais da segurança, era uma poupança Max. Aí, pequeno, embaixo, eu consegui convencê-lo de colocar CDB 140, sei lá, era 100 e não sei quanto, do CDI, o caramba, liquidez diária, só a especificação do produto, mas não era um asterisco, pegadinha, pelo contrário, se ele fosse olhar, uma pegadinha positiva, porque estava explicando o que era. Mas isso prova que as pessoas não querem a bula, elas não querem o complicado, e quanto mais complicado vai ficando, mais distante você vai ficando do produto. Então, esse case no Sofisa foi super importante. E o outro foi começar a vender um posicionamento para o banco, né? E a gente mudou toda eu criei toda uma outra estratégia para justificar por que o banco não era tão conhecido. Porque o Alexandre não gostava de investir tanto em exposição de marca, essas coisas. E aí eu comecei a criar uma narrativa de por que um banco tão discreto consegue ser tão rentável? Por que um banco tão... Então começou a criar na cabeça das pessoas, assim, como é que eu não conheço esse banco? Por que eu nunca ouvi? E aí a gente pegou ele de um banco muito discreto e até com essa... Olha só que louco.
com esse posicionamento de clientes complicados, porque tinham entrado para poder investir a partir de R$ 1, e eu saí do banco 5 anos depois, porque a gente foi para atender uma outra instituição, com ele eleito o melhor banco do Brasil pela Forbes, nos Estados Unidos, por júri popular e pela estatista. Não era qualquer instituição que fez essa votação. Tanto é que a gente não sabia nem que a gente estava concorrendo. E a primeira pergunta que o Alexandre fez para mim, a gente conversando, foi, cara, mas não vai ser estranho, né, alguém chegar e falar assim, pô, mas espera aí, mas e o Itaú, e o, sei lá, XP, sei lá, qualquer um, não é o melhor banco? Só que eu falei, Alexandre, o seu banco é bom? Ele falou, Você construiu o que nele até hoje, nos 65 anos? Transparência, solidez, tudo isso. Eu falei assim, então você está com medo do quê, se é verdade que o banco é bom? Agora, o fato você é um banco discreto. O que incomoda não é a dúvida se é bom ou não, mas quem tem que ficar incomodado é a pessoa que não sabe da sua existência e deveria saber, e aí o título como é que um banco tão discreto foi eleito o melhor banco do Brasil pela Forbes? E aí qualquer pessoa vai querer se informar e falar, pô, só eu não estou sabendo, vou botar meu dinheiro lá. Então, a gente construiu isso através de percepção, trabalho com os clientes, diário. Foram 5 anos, não é da noite para o dia que você... Confiança você não compra, você conquista. E o mercado financeiro precisa fazer isso. Do lado de fora, a minha percepção é que o Sofisa sempre foi um banco, não vou dizer elitizado, mas um banco... Não é um bancão de varejo, né? Então ele era um banco para o empresário, para o comerciante. Era essa a percepção que eu tinha. Isso. O Banco Sofisa ele é um banco para empresa. Ele nasceu como um banco para empresa. Tá? Era um banco que dava crédito para a empresa. Vamos lá. Você pode interpretar crédito como mercenário. Eu vou te dar um dinheiro e vou cobrar ele de volta muito alto a taxa. Ou você pode dar crédito a partir do significado da palavra crédito, que é o quê? Tá bom, Bruno, eu acredito no que você está me falando, vou acreditar em você e te dar o recurso que você precisa para o seu negócio, porque eu tenho certeza que o seu negócio é bom e você vai me devolver esse dinheiro lá na frente. E a gente vai ser parceiro para sempre. Essa é a relação que o Sofisa cria com os clientes há 65 anos. Eu estou falando isso porque eu sou fã deles. Eu sou fã do Alexandre. Sou fã da maneira que eles conduzem o banco, da maneira familiar que isso foi conduzido desse jeito e a maneira que eu vi ele me contar essas histórias. Então, durante a pandemia, eu vou te contar uma história nunca nem tinha contado, até por falta de oportunidade, mas dessa parte da empresa. Eu atendi o banco inteiro, tanto pessoa jurídica como física. E aí, durante a pandemia, eu usei um conceito que era muito simples. Banco Sofisa, a gente acredita. A gente acredita que vai passar por isso, a gente acredita em você, acredita tudo. E aí eles lançaram aquele... Porque foi assim que eles se fizeram, acreditando em empresas e acreditando no Brasil e dando crédito para acontecer, que o banco foi feito. Chegou nesse momento da pandemia, estava todo mundo um desastre. Os negócios... destruídos. E aí eles me deram a missão de vender como que era? Aquela linha de crédito emergencial, né? FGI? Era FGI? Não lembro agora. Mas era uma linha de crédito emergencial para as empresas, junto com o BNDES. Assim, cara, precisamos fazer uma campanha para dar esse tipo de crédito para as empresas. Bruno, botei a campanha no ar. E a gente acredita... venha para cá, eu já tinha que ter um filtro ali para não pegar a picareta que estava quebrado só para levantar o dinheiro, mas quem estava quebrado com condição, né, de botar o negócio para funcionar, e botei a campanha no ar para gerar lead, depois ia ter uma máquina de vendas que ia para cima para fazer avaliação, liberar os créditos, fazer toda essa parte. A minha parte era gerar lead e pegar lead. Não é fácil gerar lead, ainda mais lead qualificado. Comecei a rodar a campanha. Cara, vou dormir, acordo no dia seguinte, 1.000 e tantos leads, um monte. Eu falei, nossa, cara, sucesso.
fiquei super feliz, orgulhosaço. Separei a lista, mandei para o banco, falei assim, nossa, primeira já virada, já X leads. Aí, segundo dia, X leads. Beleza. Um dia, eu estava perto do computador, estava ligado o computador, e era tipo 2 da manhã, 3 da manhã, estava fazendo alguma coisa. Aí começou a fazer barulhinho, plim, plim, sabe, de entrada de e-mail, aquelas coisas, porque, sem querer, eu tinha deixado na janela que entravam os leads. Né? Cara, juro que eu chorei muito nesse dia. Eu vou lá, olho a janela e começando a entrar. Cabeleireiro, padaria, sei lá, supermercado, mercadinho. 3 da manhã, 3:30 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. 50 leads, 60 leads. Bruno, a galera desesperada, de madrugada, pedindo crédito. Os caras procurando na internet. Cara, aquilo me matou. Me matou, porque eu falei assim, meu, o mundo tá acabando, a galera tá desesperada mesmo, né? Então a minha sensação de euforia do sucesso da campanha para olhar uma realidade ali que as pessoas estavam vivendo naquele momento, né? Cara, foi desesperador, foi muito ruim, assim, a minha sensação ali. Sentei lá com o banco e falei assim, ó, pessoal, o primeiro termômetro é o seguinte, eu não sei, acho que a gente tem que ser mais próximo dessas pessoas, eu não sei o que fazer para ajudar, mas os leads entram 6 da manhã, 5 da manhã, isso diz muito. Você vê os dados, às vezes a gente tem que interpretar de outra maneira. Mais uma interrupção rápida. Eu tenho notado que a imensa maior parte das pessoas que assistem os episódios ainda não seguem o canal. Então, você é muito bem-vindo, não esqueça de acionar o sininho e assim você vai ser avisado de todas as próximas postagens. Obrigado. Então, foi um momento muito complicado ali, mas eu acho que até curioso. E o banco ficou do lado dessas empresas. Os clientes que entram no Sofisa ficam para sempre, praticamente. Eles não são um banco de serviço para a empresa, eles não vão fazer os meios de pagamento, estavam evoluindo para isso, hoje já tem plataforma, a plataforma já está muito mais robusta, mas na época eu dava o crédito, você vai girar seu capital de giro, essas 2, 3 coisas, opere com outro banco, mas ninguém vai ter a taxa que eu quero, porque eu não quero ficar rico a partir de você. O que eu vou fazer? Eu vou te emprestar, eu vou te dar o dinheiro, você vai me pagar, o dinheiro que voltar eu vou pegar aqui aliás, vou emprestar o dinheiro que eu vou adquirir na física, né, com os investimentos, que eu vou pagar bem para eles no CDB de liquidez diária, e esse dinheiro eu vou te emprestar. Então ele tinha uma matemática muito boa, o banco. Funcionava muito bem, de tomar na física, emprestar na jurídica, e aí ia. Mas ele sempre foi conhecido por um banco de empresa. Tá? Mas, olha que maluco a visão do Alexandre. Ele foi o primeiro banco digital do Brasil. Eles foram o primeiro banco, antes do banco original. E sabe por que ele foi o primeiro? Porque ele não concordava em cobrar taxa. Não é porque ele queria digitalizar. Ele falava assim, eu não quero cobrar taxa. Eu não quero cobrar nada do cliente. Eu quero ganhar junto com ele. Olha que louco. Aliás, você tem que entrevistar o Alexandre. Cara, ele é arisco para dar entrevista, mas eu vou falar dessa entrevista para ele, eu vou falar, você tem que dar entrevista, a história dele é linda, eles são armênios, ele tem uma história muito linda, o pai, a mãe, os irmãos, é muito bacana, mas, cara, era isso, ele montou o banco digital para resolver um problema das pessoas que não queria dele, assim, eu não me sinto bem cobrando taxa, vou fazer de graça. E ele foi pro digital com a marca Sofisa? Foi, ele lançou o Sofisa direto, foi o primeiro banco digital do país. Depois veio o original, depois vieram outros, mas ele foi o primeiro, ele foi o que lançou isso. Ele nunca teve agência do banco, ele tinha poucas agências do banco de empresas, mas ele nunca foi ter uma agência de varejo, ele nasceu no digital, ele criou esse mercado. Muito louco, cara. Agora um bate-bola rápido, Tasta, fugindo um pouco disso. Você trabalhou nas melhores agências de propaganda. Por que você falou, chega, não quero mais ser executivo e vou partir para o negócio próprio? Vamos lá. Trabalhei nas melhores e a dinâmica da agência já não combinava com o que eu acreditava e com o que eu era bom, com o que eu fazia bem. Porque elas
talvez até por eu ter trabalhado nas grandes, nas maiores, né? Talent, DPZ, Ogilvy, Lowe, Young, Liu Lara, nessas grandonas aí. Mas quando eu trabalhava na Talent, a gente falava com o dono e tinha uma outra dinâmica, com o dono do negócio. Então eu conseguia traduzir aquilo em conceito, em posicionamento, tudo mais fácil. Quando eu já estava lá na frente, na Ogilvy, por exemplo, você já falava com o diretor de produto da América Latina, da linha do segmento, sei lá. Então, você não traduzia verdades. Você vendia, você era um vendedor. A gente já estava começando a ser um vendedor. E aquilo ali já começava a me incomodar muito. Porque eu era bom em conversar com o dono, traduzir, chegar com um conceito, fazer aquela marca, e não estava mais já conseguindo fazer isso, né? A não ser um ou outro cliente que eu ia lá e sentava com o presidente do Banco do Brasil, por exemplo, aí eu conseguia fazer. Mas teve um episódio para mim que foi a gota d'água, que era um anúncio de um celular, não vou falar marcas nem agência, tá? Mas era um anúncio de um celular que eles queriam lançar, que era espetacular. Era um celular para analfabeto, para pessoa que realmente vulnerável, que trabalhava simples, que trabalhava em coisas muito simples e não sabiam, mal sabiam ver os números. E existe esse tipo de pessoa, né? E eles lançaram esse celular, que é um celular super robusto, forte, podia cair na água, no chão, provavelmente para trabalhador braçal, enfim. Eu achei o produto espetacular, eu falei, pô, que beleza isso aqui, né? E já comecei a pensar numa estratégia de como vender aquilo. Aí chega o briefing, lançar o produto, não sei o que, campanha, apresentar, formatos, porque o briefing vinha sempre bem decupado, formatos, anúncio, página dupla de jornal. Aí eu falei, pessoal, deixa eu falar uma coisa, vocês leram aqui direito o produto, porque... Quem sugeriu isso foi a equipe interna sua. Interna da agência, já veio da mídia, a mídia era tudo meio... já não tinha uma integração, um planejamento muito integrado, apesar de ser uma agência grande, mas já vinha o pedido do cliente, soltava, a mídia já fazia um plano de mídia, precisa rentabilizar para a agência é remunerada pela mídia, né? Naquele momento era bem assim, e aí ela já vinha com plano de mídia, jornal, TV Globo, sei lá o que lá, beleza, chegava para a gente criava e devolvia para os formatos. Quando chegou o jornal, eu falei assim, moçada, analfabeto não lê jornal. Não dá para fazer um anúncio no jornal do lançamento, página dupla. Não, tá, não questiona, cara. A gente já comprou a página, enfim, já é uma mídia grande, vamos ganhar dinheiro. Eu falei assim, não, você não entendeu. Vocês não entenderam. Cara, e não consegui, tive que fazer um anúncio de jornal. Ali eu vi que já tinha acabado para mim. Mas talvez tenha sido uma coisa muito pontual. Só que o Brasil, naquele momento... Só tinham 2 países no mundo em que a agência era remunerada pela comissão da mídia. Era o Brasil e o Japão. O resto, não. O compromisso da agência era com a execução, com a ideia, com que fosse melhor para o cliente. E aí tinha paralelo um birô de mídia. Então o cliente pagava pela estratégia, pela criação e depois pagava para comprar a mídia. Se eu falasse que não ia ter mídia porque a estratégia era outra... Não ia ter mídia, beleza, mas eu ia fazer o que era melhor para o cliente. No Brasil, não. O Brasil, a gente ia fazer o que era melhor para a Globo. Entendeu? E para a agência. E aí, automaticamente, para a agência. Veicular na Globo, veicular no jornal, veicular não sei aonde, porque a gente ganha comissão e beleza. Então, era isso. Não tinha como fugir disso. Não adianta eu pegar todo esse dinheiro e falar assim, vou fazer um evento aqui na praia, um carro de som. Não, esquece, a gente não vai ganhar dinheiro com isso, não faz, nem propõe. Então, ali... foi quando eu saí já para montar meu primeiro negócio, que era era quase meio uma produtora, que era um conceito de advertainment, que era quando eu começava a introduzir a marca dentro do entretenimento, dentro da programação, dentro de shows, dentro de uma maneira inteligente. Fiz isso por um tempo, até que eu falei, não... O meu negócio é estratégia, é conceito, é posicionar, e que depois norteia as campanhas. E aí eu já comecei a fazer campanha política, fiz a campanha do Alckmin em 14, a do Dória em 18, Constituição do Chile, reforma da Previdência do Chile, presidencial de Moçambique, dei uma consultoria ano passado para eles, muito bacana, Mara Gabrilli para o Senado, e aí
contas públicas. Presidência da República, atendi 8 anos, foi a maior conta que eu atendi, super complicada, muito estratégica. Governo do Estado, prefeituras, governo de São Paulo, Paraná, Maranhão, prefeitura. E aí eu fui vender as coisas mais difíceis do mundo. Cara, então eu posso te falar, eu consigo vender qualquer coisa, Bruno. Porque no momento em que você vende um serviço público para alguém que não quer aquilo, já quer falar mal, puta, você tem que ser muito assertivo, cara. E o outro degrau é vender candidato, porque é vender um produto que ninguém quer e ainda fazer com que a pessoa compre aquele produto por 4 anos. E se bobear, depois compre de novo por mais 4. Então, a campanha política e pública é um grande aprendizado. É um grande aprendizado de você entender um lado humano, né, das pessoas que estão precisando, entender um lado público de eventuais deficiências, só que o jeito que eu consegui atuar é, inclusive, moldando produtos, para melhorar produtos para a população, porque essa inteligência é o que a gente fala, né, é o que a gente consegue fazer. E aí eu fui para isso, e aí eu montei meu escritório de estratégia e fui estudar, que foi mais ou menos em 2016, que aí a gente já estava muito na digitalização e o marketing tinha virado algo muito, uma ciência mesmo. Aí eu comecei a fazer aí eu comecei uma rampada de estudar fora dados, tudo isso, análise de tudo, mas eu não passo isso para o cliente. Eu analiso, apresento, mas de maneira muito simples, maneira muito humana. Eu tenho o meu jeito, a minha filosofia de traduzir as coisas muito complexas e de um jeito muito humano, que é o que eu chamo de manifesto, de se manifestar, que é o nome do meu programa lá de então, TV. E eu ia emendar isso. Por que você, no seu momento, eu digo, uma carreira bem sucedida, o seu negócio, etc., o que te motivou e o que você busca com essa sua exposição nas redes? Porque a gente, sei lá, uns 2, 3 anos atrás eu te falei, ó, eu resolvi virar blogueiro, né? Falei brincando e falei que eu era ridicularizado e tal. E você falou, Bruno, não é nada disso, tá certo, vai nessa, e eu também tô na mesma linha, mas qual que é o seu porquê? Cara, o meu porquê, acho que talvez tenha sido o mesmo que o seu. Em algum momento a gente cria uma indignação de escutar coisas que a gente não acredita aí no mercado, né, e fica indignado, falando assim, não é possível que esse cara está falando isso, e as pessoas estão acreditando nisso, e por aí vai. E eu tenho uma convicção muito forte, eu acredito muito no que eu faço e na eficiência do que eu faço, da maneira que eu faço. E a minha maneira é muito humana, é muito simples, e eu não acredito em coisas que acabaram ficando estabelecidas aí no mercado pelo marketing. O próprio marketing marketeia o marketing, né? E eu não acreditava nisso. E aí, num determinado momento, eu falei assim, não, eu preciso começar a falar sobre isso. Acho que eu preciso virar uma autoridade no que eu acredito, né? E colocar isso para fora, mas com a mesma estratégia que eu aplico para os meus clientes. A regra 1, você não tem que ser o melhor no que você faz, você tem que ser único. Se você quiser ser o melhor no que você faz, alguém vai ter que estar pior, em algum momento vai ser você, em outro momento vai ser outro. Se você é único, você não está em comparação. Você é único, não tem comparação. Mas é possível fazer isso? É possível. Qual é o melhor x-salada duplo da cidade? Você vai poder nomear alguns aí, sei lá, Hamburguinho, Fifths, lanchonete da cidade, qualquer um. Em nenhum momento você vai falar Big Mac. Porque o Big Mac não é um x-salada duplo. Apesar de ser um x-salada duplo, tá? Tecnicamente, ele é um x-salada duplo. Entra no McDonald's e pede um x-salada duplo. Você não compra. Você não sai de lá com x-salada duplo. Você aponta para ele e fala, mas e aquele x-salada duplo? Não, aquele é um Big Mac. É como se fosse um x-salada, mas não é. É um Big Mac. Nesse momento, ele deixou de ser comparado entre o melhor ou o pior x-salada duplo para se tornar o Big Mac. Aí você pode falar, tá, mas aí ele abre mão da qualidade? Não, ele cria o próprio critério de qualidade. Qual é o critério dele? Que ele seja feito em 200 países, em 30 segundos, com o mesmo sabor, com o mesmo preço, com a mesma eficiência, com o mesmo treinamento. O menino vai fazer igualzinho o meu. Acabou. Dá para dizer que ele é ruim? Não, ele é o melhor dentro do critério dele.
Então, isso vale para a gente. Então, a primeira coisa que eu queria era, eu não quero ser o melhor de marketing ou não marketing, eu sou o único. Eu tenho o jeito que eu penso, a maneira que eu faço, o jeito que eu traduzo, que eu acredito no poder do conceito de maneira popular. Então, eu não queria ter, por exemplo, um formato comum. Eu queria fazer um programa de TV, que nem você. Né? Você, tá lá no Manhattan Connection, que eu sou super fã, tá no seu Wall Street Cast, que tem um formato, tá lá em Wall Street, está vendo Nova York, recebendo as pessoas. Eu falei, eu quero ter uma coisa minha, com a minha cara. Como eu falo muito com o mercado financeiro, como eu falo muito... E foi você que, inclusive, me botou nessa. E foi no almoço, que a gente estava ali no varanda, eu falando disso, e você falou assim, cara, por que você não faz um programa na TV? Vai na BMC, eu te apresento para o Luiz, tudo, e a gente foi, você me apresentou para o Luiz, eu falei assim, eu vou fazer um programa de TV. Mas não vai ser um programa de TV comum, porque eu quero falar para as pessoas. O jeito que eu falo, eu percebi que eu consegui inspirar as pessoas. Quando eu falo para os meus clientes e vou contando a tradução do que está na cabeça dele, eu fico tão loucaço, minha cabeça funciona tão numa outra criatividade, numa outra visão, que ele começa a ver o que eu estou vendo e começa a acreditar no que eu estou acreditando. Aí eu falei, eu acho que isso eu tinha que fazer num teatro. E aí eu peguei o Teatro da Baleia, o B32, no meio do mercado financeiro. Que é sensacional, né? Não teria ponto melhor, né? Sensacional. E falei, eu vou convidar as pessoas para vir aqui e vou falar as coisas que eu acredito de estratégia de vida e de negócio. Como no começo do nosso papo eu te falei, elas se cruzam. Vai funcionar para qualquer pessoa que estiver aqui, ela vai aplicar para o negócio dela, para a vida, mas eu quero inspirar, eu quero provocar. Eu não resolvo, não é método, não é nada. É provocação e elas vão sair daqui chacoalhadas de algum jeito e eu vou sempre entrevistar uma personalidade, não é uma celebridade, mas é alguém que não é famoso, mas é conhecido e que acreditou no que acreditava, que esse é o mantra do Manifest. Tá? O Manifest ele tem até esse loginho que eu vou explicar o que é, mas acredite no que você acredita. E mudou a vida e seguiu o que acreditava, assim como o que eu estava fazendo. Eu acredito no que eu acredito, no meu formato, na minha maneira de pensar. E que um conceito torna você único, como eu falei no começo, define quem os outros deixam de ser para você ocupar aquele seu lugar com relevância e por aí vai. E aí, Bruno, é um evento que eu não cobro ingresso, é só para convidados. Comecei a convidar meia dúzia ali e recebendo pessoas assim como Daniel Boaventura, o cantor que mudou de carreira, acreditou que sair de TV e ir para cantar. O João Dória foi lá, deu uma das primeiras entrevistas depois que ele saiu do governo. Professor Roque, geopolítico, espetacular. A gente falou de muita coisa, inteligência artificial e geopolítica. O Quintela, publicitário altíssimo, líder de grandes agências. Paulo Moraes, do Espaço Laser, né, um grande empreendedor. Carol Pfeiffer, Flávio Passos, da Pura Vida, que tinha vendido um cara que acredita na vida, no lado saudável. Felipe Massa foi o último. O próximo agora eu vou falar com o Maurício Meirelles, que é um humorista de stand-up, e sempre tem um porquê de fazer isso. Cara, dos poucos convidados que eu fiz no começo, o teatro lota hoje. Lota. Cadeira extra, não cobra ingresso. Virou uma grande comunidade, virou um grande movimento silencioso na Faria Lima. E é muito louco, porque hoje você vê lá grandes executivos, grandes gestores de banco, de negócios, CEOs, pessoas que também não estão ali, estão querendo mudar de carreira, virou uma coisa que eu não imaginava. Um super movimento. O programa passa na BMC News, estou indo para a segunda temporada, vai ser o 11º agora, que na terça-feira que a gente vai gravar, e ele chama Manifest, porque é exatamente isso que eu falo para os clientes, é o que eu vendo. Você tem que se manifestar. Se manifestar não é pedir para o mundo o que você quer, é dizer para o mundo o que você acredita. Briga de condomínio, quebrando o pau lá na reunião, as pessoas querem a piscina ali do lado da churrasqueira, e aí de repente uma hora depois alguém levanta lá e fala assim, moçada, eu queria me manifestar aqui, é que eu acredito que a piscina tinha que ser ali, ó. E aí todo mundo olha e fala assim, porra, acho que o cara tem um ponto. Então quando você se manifesta para o mundo,
diz o que você acredita, traduz quem você é, e aí o meu grande produto são os manifestos que eu faço para os clientes, e são muito curiosos, muito verdadeiros, eles terminam em uma frase. E essa frase, que vai ser tipo se a Bayer é bom, just do it, não importa, qualquer uma dessas, estou exemplificando, ela vai ser a tradução da verdade daquele cliente e vai ser a maior arma de engajamento que existe para ele. Ali vai estar, nessa frase, que pode ser, está escrita embaixo do logo ou não, que é o conceito que a gente chama, aquilo é que vai nortear tudo e vai definir todo o futuro dele, quem ele é e a cultura da empresa, tá? Então, como um bom exemplo, por que você compra um Toyota? Porque Toyota não quebra. É nisso que eu chego. Quando você chega num conceito desse, essa é a verdade da Toyota. Ela faz carros que não quebram, tem que ser verdade, porque se quebrar não funciona, mas essa é a maior arma de engajamento, porque o engajamento, hoje a gente acha que o engajamento se dá no digital, deixa eu ver o engajamento. O engajamento se dá na vida real. Se todo mundo recebeu o vídeo do bebê reborn ao mesmo tempo, não quer dizer que engajou. Só engajou no momento que eu fizer assim, ó. Cara, você viu esse vídeo aqui do bebê reborn? Agora engajou. Porque ela tá na vida real. Então, só vai engajar você no mercado financeiro, você de qualquer segmento que você esteja, automobilístico, não importa, pequeno café, se em algum momento alguém chegar e conseguir traduzir de maneira simples por que ela é seu cliente. Cara, mas por que você compra um Toyota? Porque não quebra. Por que eu vou comprar outro? Por que você vai comprar essa máquina de lavar? Porque aquela não é uma Brastemp, eu vou comprar essa. Que a Brastemp... O conceito, ele muda do jeito que eu acredito, ele muda uma coisa fundamental em toda a estratégia de marketing e que era a maneira que a gente aplicava lá na Talent, que eu carrego até hoje. Normalmente, quando você fala de marca, é para as pessoas estarem cientes do que você existe. Pronto. Marca, ciente. Vi aquela marca, estou ciente. E aí hoje não querem mais gastar dinheiro com isso, querem gastar dinheiro em conversão. Eu acredito que o conceito, quando a marca aparece e tem um conceito, você fica consciente que aquela marca existe. E aí você já converteu naquele momento. Você converte em massa no topo de funil. Se a Bayer é bom, converteu tudo aqui. Eu não preciso falar da aspirina, eu não preciso te convencer do que ela faz com 8 horas, 10 horas, 6 horas fazendo efeito. Não, Bayer é bom, vou comprar essa. Não interessa, eu não vou comparar com a outra. Ela facilita a conversão, mas isso se perdeu. Se perdeu para o mercado, mas é o que eu acredito e o que eu faço. Então, o manifesto foi uma maneira de começar a provocar isso, de começar a provocar conversas, de virar autoridade, as pessoas me conhecerem, porque me conhecem no mercado publicitário, mas não me conhecem no mundo. E de fazer o bem, porque funciona para as pessoas. Então é muito inspirador, é muito motivador o programa, é muito reflexão de vida. A pessoa sai incomodada de lá. Ela sai assim, ó, porra, cara, preciso repensar minha vida, alguma coisa mudou. Então, tá muito legal, você é muito responsável por isso, porque você me apresentou o Luiz, a Paula da BMC, me estimulou, eu olhava seu programa e gostava muito, né, e falava, porra, no começo eu queria estar sentado na bancada do Manhattan, eu falava assim, puta, meu sonho é estar ali com eles, cara, mas já que eu não tô, eu vou montar a minha bancadinha aqui, cara. Mas tá convidado para a gente marcar para você fazer pelo menos um episódio com a gente no Manhattan. Agora, uma pergunta. Um executivo, um empresário, um banqueiro que está assistindo aqui e fala, eu quero ir no Manifeste-se. Como você faz essa triagem, etc. E aproveitar e já falar como as pessoas te encontram, porque eu sei que você é bem ativo nas redes. Isso. Bom, primeiro, tem o meu Instagram, mas o Instagram ele é um mar aberto, né? Apesar de eu conseguir olhar hoje ainda, eu sou um cara que tem seguidores muito qualificados, meu Instagram é muito qualificado. E eu tentei fazer isso desde o começo, né? Nunca querer que alguma métrica de vaidade atrapalhasse a qualidade dos meus seguidores ali.
Então, eu organicamente, desde de um ano para cá, eu tenho ali 25 mil seguidores no Instagram, mas bem qualificados. E, de alguma maneira, eu consigo interagir com eles. Eu consigo responder as perguntas que aparecem. Tem uma equipe que olha, eu faço material, vou lá e tento responder. Então, é muito bacana isso. Então, esse é um. Eu tenho o meu YouTube também, que é um canal onde eu organizo meus conteúdos, mas agora eu lancei uma plataforma. Então, se você entrar lá, luistastaldi.com.br, você vai cair no meu site e vai poder acessar minha plataforma. E na minha plataforma é uma comunidade, tá? Lá você tem todos os meus conteúdos, todos os programas, todos os vídeos que eu posto, coisas sobre estratégia, um monte de coisa lá, é muito bacana. E agora, até o final do mês, ela vai virar um app, então fica ainda mais fácil. Você recebe push, essas coisas. Mas, pelos próprios canais, tanto no meu Linktree, o executivo consegue chegar em mim, marcar uma reunião, marcar um vídeo, a gente marcar uma estratégia, marcar desconhecer para desenhar uma estratégia eventual, eu entender um pouco do negócio e mergulhar. Eu sou super acessível. O Alfredo Soares, do G4, eu entrevistei ele lá num dos manifestos, e ele falou isso. Ele falou, o meu diferencial num mundo complexo foi tentar me tornar a pessoa mais acessível do mundo. Ele falou, essa é a minha diferença. E eu tinha, cara, com 2 mensagens, eu botei ele no sofá para entrevistar. Foi impressionante, porque a maioria é sempre problema de agenda. A gente começou falando aqui, putz, eu sei da sua agenda, tudo. Esse é o grande problema de todo mundo. Cara, esse problema, para ele me disse, esse problema é um problema meu. Nunca é um problema do cliente. Então, eu nunca falo para ele, meu problema é agenda. Eu falo, pode deixar, vai acontecer, lógico, se estiver dentro no critério dele que é útil. Beleza, então eu sou muito acessível. Pelos meus canais chega em mim super fácil. Se você mandar, eu vou conversar, vou avaliar, senão alguém do meu time vai. Mas Instagram, Luis Tastaldi, YouTube, Luis Tastaldi, com Z, se encontra fácil, e aí plataforma, tudo. E para ir no evento, eu geralmente anuncio no Instagram e nas minhas redes. No que eu anuncio, solto ali, simpla e se inscreve o mais rápido possível, porque é lugar limitado e eu não cobro ingresso. A coisa está tomando uma dimensão um pouco sem controle. O do Massa já estava muito cheio, já tinha lotado. Então, eu acho que em algum momento eu vou ter que criar algum mecanismo. Provavelmente vai ser para os membros da plataforma. A plataforma é gratuita, tem uma área de membro paga lá para ter acesso aí à estratégia minha junto, mas eu acho que eu vou ter que criar uma outra dinâmica. Mas, por enquanto, entra lá no Instagram, vê lá, se inscreve e, cara, vai assistir, vale a pena. Tô te falando. Se não valer a pena, eu devolvo o dinheiro. De graça. Eu tenho assistido, mas tô com dor de cotovelo, porque eu não consegui ainda ir pessoalmente, né, à distância, mas remotamente eu tenho acompanhado, tá sensacional. Tasta, cara, agradecer muito pelo papo, sabe que eu tenho um sentimento de gratidão e admiração por você, e que a gente se reconecte no Manhattan, e daqui, quem sabe, algumas semanas eu também vou estar em São Paulo, e aí vou no seu escritório tumultuar a sua vida aí. E tomara que case com uma semana que você esteja fazendo o Manifeste-se para eu ir lá, cornetar por lá. Vamos, dia 17 de abril eu vou fazer uma versão em Miami do Manifeste-se. Ah, é? Aí eu te aviso, no BR Nations, do André Dweck. Sei. Sensacional. Então, de repente, eu pego um avião e vou para lá. Puta, total. Acho que você até podia se envolver no evento, viu? Para palestrar lá, são 3 dias de evento. Vou até falar com o André, cara. Já tô te convidando. Eu já dei uma palestra no primeiro BR Nation, mas comenta com ele qualquer coisa, estou aqui à disposição. Não, vai ser o máximo. Vamos fazer junto. Tasta, muitíssimo obrigado. Sucesso. E a gente se reconecta em breve aqui no Manhattan, seja onde for. Beleza. E a mensagem, acredita no que você acredita e manifeste-se. Valeu, Tasta. Tchau. E muito obrigado a você que nos acompanhou também até aqui. Não esqueça de deixar seu like, seguir o canal, acionar o sininho. Para quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais, sempre @Bruno Corano. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de outros episódios que têm uma conexão direta com o que a gente tratou aqui. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Vamos juntos, vamos em frente
e se lembre que na vida nada é por acaso. Pela atenção, muito obrigado.